Gente, eu vim dizer a verdade que precisa ser dita. Estamos num momento onde está tendo uma certa discussão no ramo da farmácia sobre a liberação dos MIPs, que são medicamentos isentos de prescrição para supermercado. E tem essa discussão, né, principalmente em vários conselhos, e estão para liberar o projeto de lei que pode liberar, né, os medicamentos isentos de prescrição no mercado. E é lógico, eu vou estar fazendo a minha análise com a minha opinião de profissional farmacêutico e também analisando principalmente a opinião emitida pelo conselho local aqui de onde eu moro, de Santa Catarina. E eu vou estar fazendo essa análise e colocando a minha opinião, que provavelmente vai surpreender você, uma vez que eu não fico em cima do muro e a minha análise que eu vou estar fazendo agora, eu vou colocar todos os detalhes que às vezes não são contados para as pessoas. Então, acompanhe esse vídeo até o final. Primeiramente, o argumento que estão usando aqui no conselho local, embora a gente vai respeitar as decisões tomadas, enfim, mas o argumento que medicamento é na farmácia e alimento é no supermercado é totalmente falho, até do ponto de vista técnico. E aí você me pergunta, por quê? É impossível você não ter alimentos na farmácia. E eu vou te provar o porquê. No entendimento da vigilância sanitária, uma vitamina é considerada um alimento. Quando você vai na farmácia e compra um suplemento AZ, está escrito suplemento alimentar. Ele é colocado como um alimento. Então você vai tirar as vitaminas da farmácia? De maneira alguma, ninguém vai fazer isso. Mas vitamina não é medicamento. Então é preciso você entender que uma farmácia vai estar vendendo alimentos. A questão é qual o critério que eu vou utilizar. Muitas pessoas ficam dizendo, poxa, mas a farmácia está virando um mercado. Mas qual é o critério? É isso que precisa utilizar. Não é só a gente colocar. Qual é o critério? Em alguns lugares que se tem uma compreensão melhor, que eu já até morei, só para você ter uma ideia, qual é o critério? Tem um espaço próprio? A embalagem é hermeticamente fechada? Então tá tudo certo. Exemplo, só para você ter uma ideia, existem lugares do Brasil que eu já vi. Tem uma geladeira que vende refrigerante na farmácia. É lacrado? É lacrado. É tranquilo? Qual vai ser o tipo de contaminação? Tem uma geladeira própria. Tem um espaço reservado para isso. O pessoal fala a respeito, por exemplo, do sorvete. Na farmácia, geralmente tem que ser lacrado o produto. Então você não vai ver na farmácia um sorvete de bola. Você vai estar vendo o quê? Justamente aquele sorvete no formato de picolé. Aquele que vem totalmente a embalagem lacrada. Entende? É esse o critério adotado nesses lugares. Porém, quando você só diz medicamento é só na farmácia, aí você vai analisar agora a farmácia. Onde é que ficam os MIPs na farmácia? Os MIPs na farmácia, os isentos de prescrição, vamos ser sinceros, são aqueles medicamentos que quando você entra na farmácia, você vê aquele cestão de ofertas na farmácia, são os MIPs. Quando você olha aquelas prateleiras à frente do balcão, aqueles são os MIPs. Todos aqueles medicamentos que estão junto ali, né, da perfumaria, tudo aquilo ali é isento de prescrição. Então o que acontece? A gente usa o critério, né? Não precisa-se, no caso do farmacêutico, para poder estar ali fazendo a dispensação. Gente, quantas pessoas entram numa farmácia, pegam uma caixinha de medicamento para dor de cabeça que já utiliza a vida inteira, vai no caixa e não faz uma pergunta para o farmacêutico? Você está me entendendo? Agora, a gente tem que fazer uma análise correta. Pode acontecer de repente liberar no mercado esse projeto de lei, e daí o que acontece? Você exigir que tenha um farmacêutico lá para uma eventual dúvida a pessoa poder tirar para o farmacêutico. Entendeu que é uma compreensão diferente? Então, na minha análise, não é que deve ser proibido esse projeto de lei, mas tem que ter critério, né? Vai ter um espaço reservado no mercado para isso? Vai ter um controle de temperatura? Vai ter um profissional para orientar numa eventual dúvida? É isso.
Entende? Então eu sou do tipo seguinte, nós não podemos ser taxativos. Ah, alimento é no mercado, medicamento é na farmácia. Porque isso não funciona. Até para você ter uma ideia, dentro da própria farmácia existem formas de armazenamento de medicamento diferente. Os medicamentos isentos de prescrição, que é esse que querem proibir para o mercado, eles ficam à frente do balcão. Atrás do balcão tem 3 tipos de medicamentos, tá? Existem aqueles que eles são tarjados, tá? Uma medicação, por exemplo, dessa aqui, ó, ela é tarjada, mas ela não exige a retenção da receita. Basta apenas a pessoa trazer a receita para saber a forma de uso, que já está dispensado. Não precisa documentar. Já aqueles que eu preciso documentar, por exemplo, aí entram 2 tipos. Os antibióticos e os de controle especial que ficam no armário. Então, cada um deles tem o seu devido espaço. Inclusive, os antibióticos e os de armário, geralmente eles não são vistos pelas pessoas. E em algumas farmácias a gente tem também uns que ficam numa geladeira própria, chamada de termolábil. No caso das insulinas. Ah, sim, no caso por exemplo, da Ozempic, da Saxenda e tantas outras medicações que elas têm que ter um controle de temperatura e tem que ser resfriado. Então nota que na farmácia tudo tem o seu devido espaço. Eu consigo compreender de uma forma simples que o mercado não está pedindo para vender Ozempic, nem Saxenda, nem nada. Eles querem aquele remédio, por exemplo, para dor de cabeça. Aquela medicação, por exemplo, que é para estômago. Afinal, ele está comprando alimentos, ele está com azia, ele poderia usar. E aí eu te pergunto, o que impediria? Né? A questão é quais os critérios que vão ser adotados caso seja aprovado. Eu penso nisso. E o que acontece? Com relação à questão da discussão eu penso que no estado de Santa Catarina tem as leis municipais e tal. Gente, só para você ter ideia, existem farmácias aqui em Santa Catarina que por questão de uma liminar na justiça conseguem vender outros tipos de alimento. Por quê? Porque existe a questão que a gente chama de jurisprudência. Não adianta o conselho regional daqui pensar de uma forma, se o conselho regional, por exemplo, de onde eu morei, lá no Pernambuco, pensa diferente. Se lá for liberado, entra-se com um pedido de liminar por jurisprudência, como foi liberado lá, vai ser liberado aqui. Então, o que eu acredito? Se você quer mudar, então você não tem que convencer a população de Santa Catarina disso. Você tem que convencer o Conselho Federal de Farmácia. Por quê? Se você tem que fazer uma mudança de pensamento, ela deve ser a nível nacional e não regional. Não adianta. A gente diz, os conselhos regionais eles têm as suas autonomias, né? Eles têm cada um com a sua liberdade de pensamento, a sua, né, jurisdição. Mas entenda que mesmo tendo a jurisdição, se um pensa de uma forma e outro pensa de outra, abre uma brecha legal para se pedir a jurisprudência. Então, a grande solução não é um conselho dizer o que pensa e o outro dizer o que pensa. A grande solução seria justamente sentar, conversar com o Conselho Federal e aí se fazer uma mudança nacional. Caso contrário, é só um debate de opiniões que a gente sabe que não vai levar a nada. Volto a dizer, qual que seria, na minha opinião, o foco disso? O que deveria ser? O foco deveria ser nós, o Conselho, independente de qual região for, se for aprovado o projeto de lei, vocês vão estar garantindo a presença do farmacêutico lá? É essa que devia ser a discussão. Vocês estão prontos para poder exigir o farmacêutico? Porque enquanto não deixar outras decisões de uma forma, né, nacional, deixar cada um pensar do seu jeito, vai acontecer essas liminares. E aí não adianta, são só mais opiniões que não vão mudar nada porque a gente sabe disso. Entende? Então é aquela questão, não adianta eu querer hoje discutir o que deve ou não ser vendido num mercado ou numa farmácia, se em outro lugar pensar diferente. Então, ou senta e organiza a casa toda, ou não adianta. Entende? Essa é a minha análise. Inclusive, eu quero perguntar o que você pensa sobre isso. Você acha que poderia vender o medicamento isento de prescrição no supermercado? Eu quero ouvir a sua opinião agora para a gente poder participar. Coloquei a minha análise. Lembrando que a gente vai respeitar o que for decidido. É uma análise minha, pessoal, tá certo? Valeu, galera! E até a próxima dica!